Oi, gente, tudo bom? Tudo jóia? Este a live vai começar já já, tá bom? Só tô aprendendo, tomando umas porradas do programa aqui, mas eu já me entendo aqui com o software, tá bom? Então é o seguinte, se a gente tiver algum problema na transmissão, fala aí pra mim que eu tô tentando visualizar aqui os comentários, mas tá com um atrasozinho, não sei se vocês estão tendo algum problema no áudio e no vídeo aí. Tô aprendendo, tô melhorando, tá? Esse logotipo estiloso é feito por um amigo meu, né, o Getro. Ele é designer, ele trabalha com logotipo. Ele fez a gentileza aí de fazer essa logo aí. Bom, seguinte, a questão da educação pública, né, cara? Eu tava corrigindo umas provas aqui, e eu comecei a pensar, né, meu? Você começa a refletir e pensar como são as coisas e tal, e não sei, devaneios, né, que a gente faz quando tem uma pilha de prova na sua frente. Bom, acontece o seguinte, uma coisa que eu vim bastante, que eu vim me incomodando bastante ultimamente, é com a questão da educação. Bom, acontece o seguinte, agora vem as vantagens, né, desse programinha que eu estou usando aqui. Olha o que dá para fazer, ó. Estou falando que eu estou começando a ficar bom nesse negócio aqui. Então é o seguinte, esse aqui é o site da Secretaria de Educação de São Paulo, certo? São os dados educacionais da rede paulista, né? Da Secretaria de Educação. E é bem bonitinho, né? Então aqui, mais de 4 milhões de alunos e tal, e São Paulo conta com mais de 5 mil escolas estaduais, né? 250 mil educadores atuam na rede de São Paulo, 65 mil servidores, né? Trabalham na rede pública, né? Tudo isso é muito bonito, é muito bacana da gente ver, né? E é interessante o seguinte, isso aqui, gente, não reflete, tá bom? Isso aqui ele não reflete. O que reflete? Bom, existe um indicador internacional que trata da questão da educação no Brasil, certo? Aliás, no mundo, né? Que é um instituto chamado PISA, né? E o instituto ele tem esse mapa aqui, né? Esse daqui é o site do PISA, depois vocês podem conferir, né? Vocês podem acessar vocês mesmos aí, darem uma olhadinha. E mostra o ranking de como que é a educação no mundo, como que está o panorama da educação no mundo. E eu já abri o mapa, né? Daí ele tem um panorama geral aqui, né? Um panorama geral. E é claro, né, gente, que os países que estão em vermelho são aqueles que apresentam índices abaixo do esperado. É claro que isso é uma média nacional, você também tem as especificidades, né, de cada estado, e o estado de São Paulo está incluso nisso daí. Entretanto, vamos abrir aqui o Brasil, vamos ver como é que está o Brasil. O Brasil, gente, ele consegue estar abaixo em praticamente tudo. Praticamente tudo. É um negócio assim, bizarro, né? Você vê, por exemplo, em ciências, né? Em ciências, esse risquinho aqui ele representa a média, certo? A média global, e essa bolinha representa onde nós estamos. A única questão que eu acho que merece destaque, que é uma questão importante, é essa questão da equidade, né, na escola, quem tem direito a acesso à educação. Muitos outros desses países que estão em vermelho, eles estão muito abaixo dessa relação de garotas e garotos, né, nas escolas. São escolas, são países, né, onde a educação ela é elitizada e a educação ela acaba sendo quase que um direito, né, exclusivo aí dos homens, né? Então, aqui no Brasil, pelo menos, nesse sentido, nós estamos bem. É claro, como eu falei para vocês, tá? Isso daqui é uma média nacional, tá? Isso daqui é uma média nacional. Você tem uma situação aqui geral, e você tem mesmo no Brasil estados que estão melhores localizados, né, nessa questão de igualdade, e você tem estados que estão piores nessa questão de igualdade.
Mas o Estado de São Paulo, né, ele, é uma experiência minha, não tem problema nenhum nessa questão educacional, pelo menos atualmente, inclusive com a questão dos gêneros, né? Na verdade, você tem a presença, não é maciça, mas você tem a presença de trans, né, dentro da sala de aula, porque os trans e as trans eles não acabando encontrando, né, espaço tão fácil dentro das escolas privadas. Então, a escola pública acaba sendo resultado. Bom, acontece o seguinte, olha que delícia, em ciências. Em ciências, nós estamos absolutamente péssimos, né? Vocês estão vendo aqui que está muito abaixo da média. Em matemática, a situação é idêntica. E habilidade leitora. Agora que vem a questão, né? Deixa eu voltar para eu aqui, deixa eu ver, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Tô aqui, pronto. Acontece o seguinte, aí que entra a minha experiência dentro da escola pública, né? Dentro da escola pública, eu realizei um sonho, tá? Eu realizei um sonho que eu queria realmente ser um professor de escola pública. Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha essa ideia e minha família, né, me apoiou bastante nesse processo. Porém, uma vez lá, a gente vê que a coisa é um pouco diferente. Só para esclarecer, eu não estou fazendo críticas à escola em que eu trabalhei, certo? Não é isso. Os problemas que tem nessa escola não são problemas exclusivos dessa escola. As vantagens que essa escola tem não são exclusivas dessa escola, e especialmente dessa escola. O que torna a coisa bem interessante, porque você tem as escolas públicas que elas não seguem um padrão. Então você tem escolas públicas que são muito boas, que são muito boas, e escolas públicas que elas se encontram em uma situação de desvantagem enorme, um distanciamento gigante. Então você tem escolas aqui na cidade que elas são muito bem conceituadas, e você tem escolas que estão assim, sobretudo na periferia, né, nas periferias, que carecem de todo tipo de recurso. Bom, o que eu vi na escola pública? Para começar, eu fui professor, se você somar todo o tempo que eu tive de escola pública, estamos falando aproximadamente de uns 7 anos, mais ou menos, entre ser categoria O, né? O categoria O é um professor temporário com contrato, diferente do eventual, né, que é o substituto, que ele atua em aulas específicas. No meu caso, eu fui eventual, eu fui categoria O, você tem o estável, né, que chama, que tem todos os benefícios de um efetivo, e você tem o efetivo, que é o que eu acabei sendo em última instância, e que é o concursado. Bom, o que a gente vê na escola pública? Quando a gente fala em todo tipo de problema, eu acho que as pessoas muitas vezes elas não têm noção da dimensão do que se trata. Você tem escolas que não têm dificuldade com merenda, você tem escolas que têm um problema muito sério com a criminalidade, e não é uma ou outra escola, são assim várias escolas que têm esse problema. Mas não seria só isso. Tá? Agora eu vou falar de uma experiência minha, espero não ofender os meus colegas, né, que trabalharam comigo aí. Aqueles que não eram colegas eu não ligo muito não, mas para os meus colegas, né, alguns professores com os quais eu tive o prazer de trabalhar aí, espero não ofendê-los, né, assim como não ofender a direção da escola. Entretanto, você tem na escola 2 tipos de pessoas, certo? Você tem 2 tipos de... Eu estou falando ali sobre a questão da escola pública, da educação pública. Perguntaram aqui, né? Então, acontece o seguinte, você tem 2 tipos de profissionais. Você tem aquele que realmente se importa com o que ele está fazendo, e você tem aquele que se importou no começo e desistiu depois. Bom, às vezes o aluno da escola pública ele encara um professor que de repente não está de acordo, né? Que o aluno, né, não considera aquilo o melhor professor da face da Terra. Mas os professores não começam assim, tá, gente? Eu, como professor de início de carreira lá no estado, a gente começa cheio de garra, cheio de projetos, cheio de ideias e tal. E as próprias situações vão desestimulando a gente. Muita gente coloca o professor como sendo o problema da escola pública. Na verdade, o professor é onde esse problema aparece. Você tem uma questão de falta de verbas. As escolas públicas elas não têm verba. Isso daí é uma ilusão. As escolas elas ficam tendo que fazer festa junina, tendo que fazer festa da pizza, tem que fazer festa sabe Deus do quê, né, numa tentativa de angariar fundos para a escola poder comprar papel higiênico para o aluno.
É simples, papel higiênico. Escola sem papel higiênico. Teve uma época, inclusive, que nós tínhamos limite de impressão. Os professores, eles estavam... Eu mesmo comprei uma impressora em casa para poder imprimir coisa para os alunos. Então, você acaba criando uma série de problemas onde torna difícil a atuação do próprio profissional da educação. E daí desestimula, né? Você vai dizer que, para começar, o problema não é nem só salarial. Certo? Mas não é só isso. Porque num emprego com ensino superior, você espera que vai ganhar um pouquinho mais assim, do que o Estado te paga. Mas não é só isso. Tanto é que se você for os alunos falam, né, o professor reclama que ganha mal, aí você vai lá, o cara tem um carro bacana, né, no estacionamento, né? Carros importados e tal. Bom, acontece que para o professor poder comprar esse carro, filho, ele tem que dar aula em 2, 3 escolas, 4 escolas. E isso é um caso muito sério, porque daí o professor não tem tempo de fazer um bom trabalho, de executar um planejamento, de fazer um bom trabalho, quando ele precisa dar aula aí, sei lá, mano, 5 escolas, né? Então, isso acontece, tá? 4 escolas aí é a coisa mais normal que tem. 3 escolas, então, a maior parte dos professores dá aula em 3 escolas aí. Então, acontece que não é só isso, entendeu? O problema não é só esse. Você tem os alunos que vão obrigados a ir, porque existem leis que obrigam os pais a matricular os filhos nas escolas. E não adianta você dizer que o pai manda feliz, porque ninguém gosta de ver o filho sofrendo na escola. E o professor ele acaba sendo catalisador disso, porque o aluno, ele não tem, isso é uma leitura que eu faço, tá? Eu acho que boa parte dos meus colegas vai concordar comigo. O aluno ele não pode, ele sofre opressão da polícia e sofre, tá? Sofre. Não adianta, mas não sofre. Eu tava lá e eu vi, tá? Sofre opressão da polícia, ele sofre opressão das instituições, de uma política pública que não dá bola para ele. Então ele acaba indo na jugular do professor, né? Porque o professor é o acessível. Aí você vê casos, a gente sabe de casos de professora que foi estuprada em sala de aula, casos de professor que teve até, se não me engano foi aqui em Sorocaba, que uma professora foi baleada na saída da escola. Então, isso acontece, gente, isso daí é uma realidade, entendeu? Não é... E daí fica complicado. Eu vi uma estatística aí que 3/4 dos professores da rede pública já tiraram licença psiquiátrica. E aí você pensa assim, Henrique, se o cara não gosta, se o cara tá doente, se o cara tá mal, por que ele simplesmente não sai? Porque não é simples assim. Tá? Você não sai, demite de um emprego, né? E vai em direção ao horizonte, né? Caminhando por pastos verdejantes e margaridas pelo caminho, né? E gritando, né, que está livre e tal. Não é assim que funciona, não é simples desse jeito. Então eu não vejo uma solução a curto prazo para a escola pública. Na verdade, eu não vejo nem a médio prazo. Tem diretores que trabalham muito bem, certo? Tem vice-diretores que trabalham muito bem. Na verdade, uma experiência que eu tive é que os cargos muitas vezes subalternos da escola, né, que é coordenação e vice-direção, são eles que sustentam, na verdade, a escola. Né? Os alunos, eles inclusive ficam achando que o coordenador e que o vice-diretor, eles são, na verdade, os diretores da escola. Eu estou vendo até que a Daniela Costa, que acabou de curtir aqui, ela foi uma das alunas, né? Acho que ela depois ela pode estar falando disso daí. Mas os subalternos, os subordinados, digamos assim, eles são vistos como aqueles que gerenciam a escola. Então, os alunos eles têm mais contato com o inspetor de alunos, né? Vou frisar aqui a Marlene lá da nossa escola, que é uma pessoa maravilhosa, que faz um trabalho formidável. Ela é o referencial, né, dos alunos. Então, eu não vejo... O pessoal pergunta para mim, Henrique, qual que é a solução? Bom, a solução é o seguinte, cara. O professor ele está ferrado, tá, gente? O professor de escola pública ele está muito ferrado. Ele está ferrado porque está vindo aí... Ele está debaixo, olha isso. Sabe todas as reformas que vocês estão vendo? O professor está debaixo de todas. A terceirização. O professor de escola pública pode perder o emprego dele, porque vai acabar com o curso e vai começar a terceirizar. Isso daí é uma realidade. A reforma do ensino médio, que ataca diretamente, uma reforma não planejada, uma reforma que ninguém sabe como é que vai ficar, aliás, nem o governo sabe como é que vai ficar. Você tem questão previdenciária, né, que os professores agora, antes eles tinham aposentadoria especial, e muita gente pensa, que absurdo, né, o professor ter aposentadoria especial. Bom, então eu desafio você, né, com 70 anos de idade, a dar aula em escola pública. Então vai lá, né, vai lá e divirta-se. E você tem também a própria a questão da trabalhista mesmo, né, que logo aí vai migrar, né, para toda essa reforma, né, trabalhista vai atingir
sobretudo aí o funcionalismo público. Então, vai deixar de compensar, porque as poucas coisas que faziam valer a pena na escola pública, elas acabam perdendo um pouco o interesse do profissional. E eu vejo muita gente que trabalha muito bem na escola pública, muita gente. Eu vi muita gente que não trabalha muito bem, e eu me peguei sendo um desses que não trabalham muito bem. Olha o momento da confissão, né? Às vezes a live tem essas coisas, né? Ela facilita a interação, mas em compensação a gente tenta se colocar fora, né? Mas e na live a gente às vezes se abre um pouco mais, fala um pouco mais. Só que não tem como não falar, tá, gente? Eu estava virando um péssimo profissional. Os alunos, eles diziam que minha aula era boa, isso e aquilo, que eu tratava eles bem. E eu fiquei pensando, cara, se eu trabalhando mal desse jeito, e no meu padrão eu estava trabalhando mal, tá, gente? Isso daí é um critério meu. O aluno, ele dizia que era bom, você imagina o que era ruim. Então, eu não vejo uma solução simples, como o Estado lhe sugere, né? Você acaba entrando no sistema, né? Eu estou olhando os comentários aqui, tá, gente? Em outro notebook, em outro computador, por isso que eu fico, né, meio perdido. Mas quando a gente se vê dentro desse sistema, você se vê dando nota, você se vê concedendo favores, entendeu? Você se vê assim, e é o que acontece, gente. E daí, por me sentir mal em relação a isso, e por ter estabelecido outras metas na minha vida, eu acabei exonerando. Acontece o seguinte, a Daniela que está dizendo, né? Difícil é quando você tem vontade de ser um professor. E ela está perguntando, que ela termina perguntando se ela continua com essa vontade. Eu acho que você continua, Dani. De verdade, cara. Eu acho que não existe profissão mais linda do mundo do que ser professor. Eu me realizo hoje na escola particular, né? Eu dou aula em 2 escolas particulares que eu realmente gosto muito de trabalhar. São 2 escolas que me concedem uma liberdade de trabalho, são 2 escolas que me concedem condições de trabalhar. E eu realmente gosto muito dessas escolas. Não é que eu não gostava do Estado, eu acho que eu não gostava de algumas condições nas quais eu estava no Estado. E isso é uma verdade absoluta, né? Tem alguns alunos aí que passaram nas escolas, tanto na escola pública quanto na particular, que marcaram a minha vida, né? Eu aprendi muito com eles. E na escola pública, uma coisa assim formidável, o carinho que você tem, é uma coisa que você não acredita. Então, assim, se você tem essa vontade de entrar na educação, entre. Entre, mas tem outros planos. Eu acho que a educação pública, para mim, por exemplo, todo mundo ficou lamentando quando eu exonerei, né? Ficou dizendo, por que você está fazendo isso e tal? E algumas pessoas não entenderam porque eu tinha exonerado. Eu fiquei inseguro pra caramba, né? Quando eu fiquei exonerado. E assim, eu fiquei bem triste de ter exonerado. Eu não queria ter exonerado. Só que são condições nas quais eu me envolvi, né? São as quais eu tive que sair porque por uma questão até de saúde mental, tá? Então, se você tem plano de ser professor, por favor, seja. Tem professores assim que muitas vezes os alunos não entendem direito na escola pública, né? Na particular também, mas na escola pública mais, que fazem um trabalho excelente, que são muito dedicados, que são muito esforçados e que merecem carinho do aluno, merecem a compreensão do aluno. Só que os alunos, eles entram nesse esquema de aprender a gostar do que é fácil, né? Isso às vezes é um dos problemas da escola pública. Então não vejo uma solução, né? Não acho que privatizar vai resolver. Não sei o que fazer. Se você perguntar para mim o que resolve, eu não sei te dizer o que resolve, mas é uma coisa que acontece. Então, é isso aí, minha gente. Desculpa aí se eu não trouxe muita esperança para você. Eu acho que se você está pensando em entrar na educação pública, você deve ser essa esperança. Eu, desculpa, não consegui, né? Eu desisti, fui fraco, fui frágil, né? E acabei saindo. Mas todos os meus respeitos aí para alguns professores que passaram aí pela minha vida, que me ajudaram bastante lá na escola, que né, muita gente é doida lá também, né? Quem foi aluno lá sabe do que eu estou falando. Então, mas é isso aí. Então, no próximo momento, eu vou tentar fazer a live toda quinta-feira, tá? Hoje é quarta, eu sei, não estou perdido, as férias não me deixaram perdido.
mas é que eu senti que eu precisava falar sobre isso hoje. Tá bom? Então é isso aí, gente. Um grande beijo no coração, né? Se alguém depois quiser saber mais do que é a vida de um professor, das dúvidas, das inquietações, né? Não esses dados mascarados, né? Essa coisa, deixa eu colocar de novo aqui, esses dados mascarados da Secretaria de Educação, né? Que não fala nada sobre, por exemplo, os milhares de alunos que abandonam a escola na metade do primeiro ano do ensino médio, não fala sobre as escolas que estão fechando salas, né? Não está falando sobre isso. O Estado ele tem tipo assim, tem 10 salas de aula, aí tem, sei lá, 200 alunos. Ao invés deles espalharem esses alunos, eles preferem fazer 4 salas com 50 alunos dentro, né? Então, são coisas assim que a gente não entende, né? E depois fica aqui dizendo mó bonitinho, né? Que dá valor e tal, né? Quando a gente sabe, quem trabalhou com isso sabe que isso aqui é falácia, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Opa, pela atenção de vocês, tá bom? E espero, no próximo momento, aí, trazer assuntos menos dolorosos, né? Se bem que o próximo assunto que a gente vai falar tem a ver com isso aqui, ó. Isso daqui é uma ONG, né, Dignitá. É uma ONG que trabalha com refugiados, né? E o professor, a minha marca da boca aqui tomando café, fica tudo suja, cara. Eu e o professor Gustavo, a gente vai estar falando com você sobre essa questão da crise dos refugiados, né? De onde que veio essa crise, como começou essa crise e tudo mais. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção. Um grande beijo para vocês.